Então eu queria ver com você também, Paty, sobre reserva financeira. Né? Como é que a gente pode fazer? Já falamos sobre registrar os gastos, separar e tal. E sobre a reserva financeira. É importante ter, todo mundo aprendeu na prática agora, né? Mas se você tem alguma dica aí para a gente começar uma reserva financeira. Então, Glê, a reserva financeira, a gente tem dois tipos de reserva financeira. A gente tem a reserva financeira emergencial, que é aquela que a gente tem que ter pelo menos, no mínimo, 6 vezes o nosso salário, tá? E a gente tem a reserva financeira de longo prazo. Falando um pouquinho sobre a reserva financeira de curto prazo, a gente não vai conseguir juntar de uma vez, né? Então, é importante, nesse momento, que a gente tenha uma disciplina de começar, né, por algum valor que seja confortável para você. Então, por exemplo, confortável para mim é R$ 500 por mês. Então, coloca os R$ 500 por mês. Uma dica que eu dou, que eu acho que é bem importante, o brasileiro, ele tem uma cultura, né? Eu trabalho há 22 anos de instituição financeira, então a gente vê muitos perfis de clientes, né? E a maior parte das pessoas tem uma dificuldade realmente de ir lá e falar, olha, eu vou pegar esse valor e vou colocar. Muitas vezes as pessoas falam, mas se eu não tiver conta para pagar, uma coisa para pagar, eu não vou juntar dinheiro, eu me conheço. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas acabam fazendo que não, às vezes nem são investimento. O gerente liga e fala, faz uma capitalização, vai e coloca numa capitalização, né? Ou vários tipos de investimento. Então, é importante, quando a gente fala de reserva financeira emergencial, que a gente trabalhe com investimentos de liquidez. Que a gente possa sacar se Né? precisar. Que a gente possa sacar se precisar. Então, supondo, eu vou começar uma reserva financeira, eu vou colocar R$ 500 por mês. Ok, começo colocando aqueles R$ 500 por mês num investimento que tenha liquidez. Né? Pode ser um CDB, hoje a gente tem uma taxa Selic muito em baixa, mas quem já colocou uma reserva financeira lá, de repente vai sacar o recurso, vai pagar imposto de renda, né? Então, tem que ser em algum recurso realmente que tenha liquidez. Um Tesouro Selic. Que assim, é muita coisa para a gente poder falar e discriminar Não, mas exatamente o quê. deu para a gente entender assim. Eu preciso ter uma reserva financeira pessoal, né? Pessoal. E aí você está E da dizendo, empresa também. e da empresa eu já falo, mas assim, aí você está dizendo em torno de 6 salários. No mínimo 6 salários. Para Como que quê? tem Por aqui que não sabe exemplo, quanto ganha, né? Já vou te, não tem nem ideia quanto ganha, que esse é o nosso problema inicial lá da live, né? É, então, numa reserva financeira, de repente, ter 6 vezes o custo fixo da casa. Acho que seria é uma outra conta, opção. né? Uma conta Sim, possível aí, né? sim, E seria você uma sabe que opção. se acontecer qualquer coisa, durante 6 meses você vive, mesmo que você não tenha nenhuma regalia, as contas estão pagas, né? Na pessoa Isso. jurídica, a gente trabalha com 3 vezes o custo fixo da clínica, tá? Que a gente chama de colchão financeiro. Então, você faz ali um colchão para se acontecer alguma coisa. Mas além de reserva, então a parte está falando para vocês, olha, essa reserva não vai fazer uma reserva que quando você for sacar, você perca não só o que você ganhou, mas ainda paga imposto em cima dela. Tem que ser uma... Vai procurar entender dos fundos, né? Pergunta pro gerente, procura alguém que cuide aí de aplicações, né, de fundos, para que você... E você diga, isso aqui é reserva financeira, eu tenho que ter para sacar se eu precisar. Emergencial, né? Eu preciso de Isso, liquidez, né? É emergencial, né? O perfeito. emergencial que a gente fala, Gle, por exemplo, poxa, meu carro quebrou, né? Ou eu tive uma colisão com o meu veículo e eu vou precisar pagar a franquia. Dependendo do veículo que você tem, a franquia tem um valor considerável. Então é tudo isso que a gente tem que colocar, considerar, né? Uma doença, alguma coisa nesse sentido, um remédio um pouco mais caro que você precise comprar. É emergencial mesmo essa primeira reserva financeira. As pessoas sempre brincam assim, né, que essas coisas só acontecem quando a gente está sem dinheiro. Mas é que, na verdade, essas coisas só incomodam quando a gente está sem dinheiro, né? Porque aí Exatamente. as outras coisas também aconteciam, coisas quebravam, tinha gastos a mais, só que a gente pagava porque a gente não estava tão atento a isso. Mas quando a gente está sem dinheiro, tudo isso vira assim um problemão gigante, né? É verdade.